Estou mais uma vez aqui para estar meditando acerca da palavra do Senhor. E eu vou trazer aqui um texto, né? Vou estar aqui meditando com vocês acerca de um texto muito interessante. Hoje pela manhã eu estava orando ao Senhor e acerca da bondade de Deus para a minha vida, né? E eu estava pensando assim, eu sempre penso isso, que eu não sou merecedora, ninguém é, na verdade, né? Nenhum de nós somos merecedores da bondade de Deus. Mas eu tenho isso mais, assim, muito latente em mim. Eu fico pensando, gente, eu não mereço tudo que Deus faz na minha vida, eu não mereço tudo isso. E essa semana eu estava vendo uma irmã, um testemunho de uma irmã, e eu já ouvi isso outras vezes em relação, vou tentar explicar. Essa irmã, ela estava falando no testemunho dela, da dificuldade que ela tinha em assimilar o amor de Deus por ela, e ela tinha, na mente dela, ela achava isso, ela acha que ela tinha essa dificuldade por ela não ter tido um pai presente. E eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso também, e eu também acho um pouco isso, né? Eu fui criada pelo meu padrasto muito bem, e meu irmão, né? E minhas irmãs também. Mas eu não tive um pai assim sanguíneo, né? Meu pai mesmo não era um pai presente. Então eu também já pensei nisso, que eu tenho essa dificuldade de entender esse amor de Deus por mim, talvez porque eu não tive um pai presente. Então a dificuldade é assimilar o amor de um Deus e Pai que cuida de mim o tempo inteiro, que me ama muito. É claro que o amor de um pai, de uma mãe, não é igual ao amor de Deus, né? Deus ama muito mais, nos ama muito mais do que nossos pais. Mas eu acho que sim, tem a ver a gente não conseguir assimilar muito esse amor, conseguir se sentir tão amada assim, né? Como pode alguém me amar tanto assim? E realmente nós somos amados e graças a Deus, esse amor de Deus por nós não depende da do nosso entendimento de como que nós vamos assimilar isso. Independentemente de eu assimilar ou não o amor de Deus por mim, Deus me ama. E isso é maravilhoso e eu louvo a Deus por isso. Muitas das vezes eu vou orar ao Senhor e tem coisa que eu não consigo nem explicar para Ele. Eu falo, ai que bom que o Senhor entende tudo que está acontecendo comigo, porque tem hora que nem eu consigo expressar para Deus o que eu estou sentindo. E é muito bom saber que Ele sabe tudo e até essa minha dificuldade, talvez, em assimilar esse amor, Ele sabe, Ele conhece, e isso não vai diminuir o amor dele por mim, e nem por você também, se você também tem algum tipo de dificuldade. Nesse sentido, né? Enfim, e eu, falando com o Senhor pela manhã, né, sobre essa mesma situação, o Senhor me deu uma palavra e é um salmo, ele é bem grande, eu vou ler só alguns versículos dele, porque é muito grande. E eu fiquei maravilhada, porque foi uma resposta, né, de Deus para minha vida, e eu espero que você também consiga compreender. E que Deus possa falar com você também a respeito, né, dessa palavra maravilhosa. É o Salmo 107. Como ele é muito grande, ele tem 43 versículos, eu não vou ler tudo, eu vou meditar só a partir do versículo 17 ao 21, e depois eu vou ler o último versículo. O versículo 17 ao 21 diz assim, ó: os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aí no 43 diz assim, ó: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Então,
quando eu li esse salmo todo, que ele é muito tremendo, esse salmo, ele fala, olha o título dele, ó. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. A bondade de Deus é tão grande e tão maravilhosa que Ele é bom até para aqueles que não servem a Ele. Olha o que diz essa palavra. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Pessoas que não servem a Deus. Pessoas que estão no caminho de transgressão, transgredindo contra Deus. Eles são afligidos pelas suas más escolhas. E mesmo assim, nesse momento de aflição, eles clamam a Deus, eles pedem ajuda e Deus vem e livra eles. Você tem noção? A palavra de Deus diz que o homem se tornou inimigo de Deus, sabe? Todo aquele que não serve ao Senhor, aquele homens, eles se tornaram inimigos de Deus. São inimigos. E aqui está falando, os inimigos de Deus, os homens que transgridem as leis de Deus, transgridem contra Deus. Eles são afligidos pelas suas próprias escolhas, mas mesmo assim, Deus é tão bom, tão benigno, tão misericordioso, que quando eles clamam, Deus vai lá e dá livramento. E se você for lendo o Salmo inteiro, você vai ver isso. Os estrangeiros são aqueles que não faziam parte do povo de Deus. E Deus tinha um cuidado. As pessoas que estão navegando no meio do mar, no perigo, no risco, Deus vai lá e dá livramento. Eles clamam a Deus na hora da aflição e Deus vai lá e livra eles. Então, cuidado, o zelo de Deus, né? Os encarcerados, tem pessoas, na sua minoria, que estão encarcerados injustamente, mas a maioria das pessoas encarceradas é porque fizeram algum tipo de transgressão, é porque transgrediram, ou seja, transgrediram contra Deus também, né? E Deus, ele livra, Deus, ele cuida, Deus, ele dá alimento, Deus, ele dá provisão àqueles que clamam, mesmo que não sirvam a ele. E quando eu li isso de manhã, li esse salmo todo, eu fiquei assim, maravilhada com esse amor de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus, ele cuida com pessoas transgressoras, pessoas que não servem a ele, pessoas que se tornaram inimigo dele, o amor dele é tão grande, a bondade dele é tão grande, ao nível dele cuidar dessas pessoas. Você imagina o que ele não faz com o filho? O que ele não faz por um filho? Se ele cuida dos transgressores por misericórdia, eles clamam lá, Senhor, me ajuda. Ele vai lá e ajuda. Me livra. Ele vai lá e livra. Você imagina o que ele não vai fazer na vida de um filho, de uma filha que o serve, que andam todos os dias na presença dele, que se esforçam para fazer a vontade dele, que negam a si mesmo para fazer a vontade dele, que trabalham para ele. Imagina, você tem noção que Deus maravilhoso é esse? Que Deus tremendo e poderoso é esse? Ai, se ele cuida de um transgressor, o que não fará por um filho? A palavra de Deus nos fala de um filho, né? Um filho que pediu a herança dele fora de tempo, né? E foi lá e gastou toda essa herança e com certeza ele desagradou o pai. Ele fez várias coisas que desagradou o pai dele, se afastou totalmente, mas um momento ali ele pensa, ele cai em si e ele retorna
para pedir um alimento, um lugar para dormir. E quando ele retorna, esse filho que transgrediu, ele é recebido com festa, com carinho, com abraço, com honra. Os dias são difíceis mesmo, sabe? A gente só vê más notícias, coisas terríveis acontecendo ao nosso redor. Ai, mas eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo agora. Por mais que talvez você tenha alguma dificuldade em aceitar esse amor, esse Deus tão poderoso, como assim? Mesmo que você não consiga entender esse amor, ele existe. E esse amor está sendo derramado sobre a minha vida e a sua agora. Existe um Deus, um Todo-Poderoso, que criou céus e terra. Um Deus muito tremendo, muito poderoso mesmo, que sempre existiu. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E Ele amou tanto cada ser humano na terra, que Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você. E esse Deus poderoso que vive eternamente continua cuidando de cada um de nós. Então saiba que mesmo que você não entenda, você é muito amado por Deus. Então não demore, venha para Cristo Jesus. Se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados. Confesse o Senhor Jesus como teu Salvador. Queira ser servo, queira ser filho, queira ser amigo. Queira ter esse Deus poderoso sobre a tua vida, te cuidando, te guardando, não só você, mas toda a tua família. Porque verdadeiramente o Senhor te ama, Jesus te ama, Deus te ama. E nesse momento Ele quer ouvir de você isso, sabe? Senhor, eu te reconheço, eu reconheço que Tu é Deus, que Tu me ama. Eu reconheço que eu creio que Teu Filho Jesus é o Salvador. E eu te quero na minha vida. Aceita Jesus. Está muito próximo a vinda dele. Ele está chegando, sabe? E a gente precisa estar pronto, esperando nosso Pai. Porque a palavra diz que lá naquele lugar não vai ter mais choro, sabe? Não tem doença. Todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente não vai nem lembrar que essas coisas existiram um dia, que o mal existiu. Então, volte logo para Jesus, sabe? Deixa Ele te preencher de paz, de alegria, deixa Ele cuidar de você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like se você gostou do vídeo, comenta, tá bom? E não se esqueça, se prepare, porque Jesus, Ele está chegando.